Você é descendente de libaneses? Não, é o nome por conta do Ibram, né? O meu segundo nome. Ah, porque eu pensei que fosse alguma coisa próxima de Ibrahim, mas não é. Não, não, na verdade, meu pai queria que meu nome fosse Gibran, por conta do Ah, Khalil Gibran. por causa do Khalil Gibran. Exato. Tinha Minha algumas mãe queria coisas. o Vinícius por conta de Vinícius de Moraes. Não sou tão Olha só. nobre quanto as pessoas que inspiraram meu nome, não, mas aí por conta da sonoridade do Gibran, minha mãe não gostou muito. Aí convenceu meu pai a ficar Vinícius Gibran. Aí o nome do meu primeiro filho. É isso, exatamente. Já está no ar, viu, Thay? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. É uma grande honra para nós termos aqui o professor Hamilton Werneck, nosso prefeito, queridíssimo, nossa secretária de Educação, Tayane Santos. Gostaria de passar a palavra para a Tayane, por favor. Gente, boa noite a todos e todas. É com grande alegria que iniciamos a nossa jornada pedagógica, dando as boas-vindas a todos os profissionais da educação do município de Guararema e a todos vocês convidados que nos acompanham pelo canal do YouTube. Nesta noite de abertura, como o Cristiano falou, nós temos a satisfação, a honra de ter conosco nada mais, nada menos do que esta pessoa encantadora, este renomado professor, escritor, Hamilton Werneck, para proferir a sua palestra sobre o tema Educação em Tempos de Pandemia. É certo que estamos vivenciando momentos jamais imaginados no cenário educacional, e isso requer de nós a capacidade de nos adaptar, a capacidade de buscar novos caminhos, estratégias para garantir o direito de aprendizagem dos nossos alunos. Por isso, eu não poderia deixar de passar este momento sem agradecer ao prefeito Vinícius Ibram, ao vice-gel, por todo o apoio, por todo o incentivo, por todo o investimento no ensino remoto de Guararema. Gostaria também de parabenizar aos profissionais da educação, desde a direção das escolas, coordenadores pedagógicos, equipe técnica da Secretaria de Educação, professores, pessoal de apoio que estiveram conosco no planejamento, na entrega das atividades remotas. Evidencio ainda o importante papel do Conselho Municipal neste cenário e gostaria de agradecer a você, família guararemense, pai, mãe, que estiveram conosco, que acreditaram, que confiaram em nosso trabalho. Tudo isso fizeram de nós, né, um destaque na região em termos de educação remota. Guararema foi um dos poucos municípios a concluir o ano letivo de 2020 e a garantir a quase 90% dos alunos matriculados em rede a aprovação do ano letivo de 2020.
a garantia de aprendizagem. Então, estamos preparados para o ano letivo de 2021. Que venham os novos desafios, seja ele presencial, seja ele remoto ou híbrido, estamos aqui e estamos preparados. Desejo a todos vocês um ano de muita paz, de muita saúde, de muita empatia e de muito sucesso. Um beijo no coração de todos. E passo a palavra agora para o nosso excelentíssimo prefeito, nosso amigo Vinícius Ibram. Prontinho? Todos ouvem? Boa noite a todos, boa noite, Tayane, boa noite, Cristiano, boa noite, professor Hamilton Werneck, boa noite a todos os profissionais da educação, sejam eles professores, professoras, sejam eles porteiros, merendeiros, serviços gerais, enfim, todos que nos ajudam o dia a dia aí, né, a tentarmos proporcionar aos nossos alunos da rede municipal de ensino um ensino de qualidade, principalmente um ensino humanizado, onde a gente pode ter a oportunidade de transformar a vida dos nossos alunos para que sejam cidadãos, principalmente de bem e principalmente que deem orgulho aos seus pais, suas mães, enfim, a todos os seus familiares, né? Então a gente fica muito feliz hoje e lisonjeado por, nesse dia atípico, né? Sempre tivemos nossa jornada pedagógica aí presencialmente, olhando no olho, né? Passando e recebendo aquele calor humano que é imprescindível para o convívio no nosso dia a dia de uma maneira melhor, né? A gente que gosta de se abraçar, de se beijar, né? Infelizmente, esse ano não vamos ter essa oportunidade, mas sintam-se todos abraçados, acolhidos, porque a gente sempre tem tido o zelo, né? A gente sempre tem tido a preocupação, o planejamento para tentar proporcionar a vocês aí uma estrutura de trabalho, né? E essa estrutura todo ano começa com a nossa jornada pedagógica, né? Hoje temos um palestrante de nível imensurável, né? Um currículo invejável, né? Aquela inveja branca. Professor Hamilton, quando recebi a proposta de Tayane para trazê-lo aqui para próximo da gente, fiquei realmente muito lisonjeado, né? Encantado. E agora, nos bastidores, confesso que fiquei nervoso ao conversar com o senhor aqui em momentos ímpares, né? Em um momento muito peculiar. Então, a gente espera que todos vocês acompanhem a palestra com muito carinho, com muita atenção, porque a gente tem muito o que aprender essa noite. Afinal de contas, o tema, né, é bastante sugestivo nesse momento que estamos vivendo aí de pandemia. Ainda não enfrentamos esse vírus até o seu final, até o seu fim, né? A gente que já esperava que estivéssemos vivendo nesse momento aí, já ultrapassado todo o momento de crise, mas temos que nos reinventar porque estamos na pior fase desde que o vírus vem nos assolando. Então, vamos viver com muito mais responsabilidade, com muito mais preocupação, porque realmente hoje são novas variantes, uma nova cepa, e eu tenho dito, 20% do enfrentamento ao Covid depende de políticas públicas, seja de ordem federal, estadual, municipal, e 80% realmente do envolvimento de cada um, né? De participação popular, de conscientização popular. Então, uma noite abençoada a todos nós, uma noite abençoada a todos vocês, e a gente espera que comecemos de maneira remota, mas que logo em breve estejamos presencialmente aí no convívio natural entre colegas, entre alunos, entre pais, né? Porque a gente não aguenta mais, mas não temos outra alternativa, se não enfrentarmos esse vírus de maneira categórica, para que ultrapassemos logo essa fase aí o quanto antes. Então, uma boa noite, uma boa jornada e que Deus nos abençoe. Um beijo, amo vocês. Ok, prefeito, muito obrigado.
Nesse momento, a gente passa a palavra, então, para o nosso professor. Seja bem-vindo, professor Hamilton Werneck. A palavra é toda do senhor. Ok, muito obrigado pela apresentação. Um grande abraço a todos vocês, especialmente a quem conheci agora, que é o prefeito de Buerarema, o Vinícius Ibram, né? Novinho, 34 anos, reeleito prefeito, vai ser o único prefeito da Bahia reeleito em plena pandemia, ou o único prefeito de Buerarema reeleito em plena pandemia. Eu disse a ele que com essa idade ele vai ter muitas outras oportunidades de ser ainda prefeito de Buerarema. Não é? Muito prazer em conhecer você e que você desenvolva exatamente isso que você acabou de falar, o acolhimento das pessoas e a responsabilidade do gestor público em cuidar da população no meio dessa pandemia. Todos nós que temos alguma influência, seja através da televisão, seja através do governo, seja através da convivência com as pessoas, a gente tem que exercer todo o cuidado, a responsabilidade com tudo o que a gente fala, com tudo o que a gente faz, para justamente preservar vidas. Isso é o que é mais importante. Preservar vidas. Vocês aí tiveram um número quantitativo, que me falaram hoje, pequeno em relação a óbitos. Eu moro numa cidade, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, que tem uma população de quase 200 mil habitantes, mas já somamos 300 e poucas pessoas que faleceram. A questão da morte é que ela é sempre medida a nível qualitativo. Uma morte, ela tem que ser medida em termos qualitativos. Há uma perda para muitas pessoas. Não é só aquele número, faleceu uma pessoa. Não, é um aspecto qualitativo. Toda a contribuição que ela dava para a sociedade e que cessa. Se ela escreveu alguma coisa fica. Mas muita coisa ela vai levar com ela para a eternidade. De modo, prezadas professoras, nós vamos fazer uma live sobre justamente esta questão, a educação em tempos de pandemia, e o que está no folder de convite, uma educação num tempo novo. É isso que nós vamos fazer. E nós não temos que nos preocupar com o problema do título de um e do título do outro. Todos nós somos professores. Vocês certamente vão perguntar, mas escuta, onde e como que você começou a ser professor? Eu comecei a ser professor em classe multisseriada de zona rural do interior do estado de São Paulo. Mas eu resido e nasci no estado do Rio de Janeiro. Eu sou nascido na Serra Fluminense, no mesmo município e no mesmo distrito em que nasceu um conhecido de vocês, o Martinho da Vila. Nós nascemos no mesmo distrito, no mesmo município. Mas eu comecei a dar aula direto na multisseriada, onde muita gente começa. Alguns perguntam, mas professor, a multisseriada não deveria ser o começo? Olha, deveria ser o começo só se for para você aprender tudo o que há de mais difícil para fazer numa sala de aula. Quem atravessa uma multisseriada é uma pessoa que não vai ter problema algum ao longo da sua vida do magistério. Porque a multisseriada é o maior desafio que existe. E foi lá que eu comecei. E mais ainda, na região rural. Numa das escolas de uma fazenda, chamada Fazenda Palmeiras, que fica próximo do aeroporto de Viracopos, em São Paulo, sabe o que existia na parede? Um buraco imenso. Eu dava aula aí. Não havia carteira, eram bancos e mesas, uma mesa grande. Uma turma ficava de um lado e outra turma ficava do outro. Como a mesa era muito larga, existiam 3 alunos justamente na segunda série. E esses 3 alunos ficavam na cabeceira. E eu ficava na outra cabeceira, mais perto do quadro.
era interessantíssimo. Todos os dias, às 14 horas, vinha uma vaca do pasto, colocava a cabeça por aquele imenso buraco da sala de aula e ficava assistindo aula. Era uma coisa bucólica, era um panorama diferente. Mas foi assim que eu comecei o magistério. E não me arrependo, porque o que aquela criançada naquela fazenda me ensinou, eu não encontrei em outras partes do magistério. Nem em curso de MBA de uma grande universidade como a PUC de Porto Alegre, nem nos cursos de pós-graduação em que eu dou aula, não encontrei. A multisseriada ensina. Mas eu vou começar a minha fala dizendo a você uma coisa interessante. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Se você observar a sua cidade, as montanhas no entorno da sua cidade, o calçamento da sua cidade, você vai encontrar muita pedra. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. A idade do lápis e do papel ainda continua. Nós usamos muitos outros recursos. Por exemplo, agora nós estamos usando um recurso para uma fala remota. É um recurso moderno, certo? É um recurso moderno. Mas o papel continua existindo. O esquema da live eu escrevi numa folha de papel. Aliás, em 3 folhas de papel, para poder conversar com vocês. Então, veja bem, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Só que na idade da pedra, as coisas eram mais certas, previsíveis. Hoje, tudo é incerto, tudo é imprevisível. Então, vou abordar com vocês 3 coisas. A questão da escola das certezas, a escola das promessas e a escola da incerteza. Quando que o mundo viveu a escola das certezas? Esse tipo de escola no mundo moderno acabou com a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Daí para frente, os países mais desenvolvidos já falavam em escola das promessas. Vá para a escola, estude, você vai ser alguém na vida. Senhor gestor, invista em educação. Prepare os seus professores, os alunos do futuro serão mais bem preparados, serão cidadãos, como disse o prefeito, cidadãos que vão honrar o seu pai, a sua mãe, a sociedade em que nasceram. Pois bem, o Brasil, no entanto, continuou na escola das certezas, como se nada de imprevisto fosse acontecer. Passou a Segunda Guerra Mundial, a escola das promessas entrou e o Brasil não embarcou na escola das promessas. A escola das promessas é essa que vem dizer ao aluno, à família e à sociedade que é importante estudar, é importante fazer um curso técnico, é importante fazer a faculdade, é importante completar a escola, não é só aprender a ler e a escrever, mas caminhar vida afora e aprendendo sempre. Esta escola das promessas acabou por volta de 1975. Depois do final da Guerra do Vietnã, acabou a escola das promessas. E o mundo entrou no campo da incerteza. Eu não sei mais o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que me espera. Mas o Brasil, depois de 1975, continuou na escola das promessas, com aquele professor que em fevereiro ou março entra na sala de aula e diz assim: eu queria que vocês anotassem o calendário das provas que eu vou aplicar até novembro de 2021. Ele é tão previsível, tudo está tão previsto, tudo tão bem preparado, que esse professor marca as provas até o mês de novembro, como se nada acontecesse de estranho, nada acontecesse de diferente em relação ao ano anterior. Eu me lembro de uma professora com quem eu lidei enquanto
coordenador pedagógico de uma escola, e ela dizia: não sei o que acontece, o programa é o mesmo, eu sou a mesma pessoa que estou dando aula no 5º ano há 22 anos. Não sei por que dizem que a gente tem que mudar e ser diferente. Então eu disse a ela: professora, você já pensou que hoje você tem muito mais experiência do que há 22 anos atrás? De fato, ela disse assim: você é muito sutil. Você está dizendo que eu estou 22 anos mais velha do que quando eu comecei a lecionar. Eu falei: exatamente. Quando você começou a lecionar, você tinha uma idade menor, você estava com 20 e poucos anos de idade, e seus alunos tinham 11 para 12. Hoje, você tem mais de 40 e os seus alunos têm 11 para 12. Seus alunos consultam o Google. E você, naquela época, mal tinha à sua disposição uma enciclopédia chamada Barça. Certo? Então, o que acontece? Mesmo que você fique 20 anos lecionando numa única série, você tem que mudar. Sabe por quê? Os alunos mudam, eles são diferentes. E o Brasil custou mudar. Você sabe quando que a escola das incertezas foi introduzida no Brasil? Ano passado, 2020, com exatamente a pandemia. Quem estava preparado? Ninguém. Ninguém. Aí você talvez pergunte: mas escuta, como é que você está fazendo live com a gente? Você está falando de onde? Eu falei: estou falando do meu escritório, que fica na minha residência, na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando para vocês de uma altitude geográfica da região montanhosa, onde a minha casa fica, 940 metros de altitude. Mas escuta, a faculdade me ensinou a fazer isso que eu estou fazendo com vocês? Não. Então, professor, como é que você aprendeu? Como é que você aprendeu e se preparou para o mundo do imprevisível? Antes do imprevisível. Eu li alguns livros na década de 70 que falavam sobre o século XXI, o século da imprevisibilidade. E eu resolvi me preparar para o imprevisível. Então, me preparei durante toda a vida para alguma coisa que eu não podia controlar. Aí você diz assim: mas a humanidade viveu isso? Viveu. Veja bem. Dá uma olhadinha para isso aqui. Dá uma olhadinha para isso aqui. Sabe o que é isso? Uma coisa que você estudou na escola. Astrolábio. Ou sextante. Era com este aparelho aqui que as pessoas navegavam e se orientavam pelas estrelas para poder chegar a determinados lugares. Acontece que no século XV para o século XVI, a Europa conheceu isso aqui, a bússola. E o navegante que não se adaptou à bússola, ele ficou ultrapassado. Ele não conseguia mais navegar, porque o instrumento mudou. Uma pessoa no século XVI, no século XVII, com um sextante na mão, poderia navegar, mas era considerada uma pessoa atrasada, ultrapassada. Aí você diz assim: mas professor, como é que na sua vida você aprendeu a lidar com o imprevisível? Vou te contar uma história rápida e muito fácil de ser assimilada. Só que há um detalhe. Você sabe há quantos minutos eu estou conversando com vocês? 20. Sabe o que significa isso? Significa que durante 20 minutos, do começo da minha fala até agora, eu ministrei para vocês uma aula presencial de 50 minutos, porque aqui eu não tive interrupção. E quando você ministra uma aula presencial, um aluno te chama, você vai lá.
Alguém bate a porta, você vai atender. Você para a aula para ouvir a pergunta que um aluno está fazendo. Você escreve no quadro. Há muitas interrupções. Se você gravar uma aula presencial e depois editar, pedir ao Cristiano Nunes para editar uma aula presencial, ela vai ser condensada no máximo em 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, como nós estamos chegando agora, eu tenho uma aula de 50. Então você veja, será que eu desgastei a minha voz como numa aula presencial? Sim. Quanto ao tempo, sim. Então, meu caro, a cada 20 minutos numa aula à distância, numa live, numa palestra, você tem que tomar água. E na sua aula presencial, você deve tomar um pouco d'água pelo menos uma vez. Numa aula remota, que vocês em breve vão ter oportunidade de participar, numa aula remota, você não deve cuidar do mesmo assunto por mais de 20 minutos, porque o aluno se dispersa. Você também, professor, se dispersa. Então, vamos começar o nosso segundo tempo de 20 minutos, que corresponderá a 50 minutos de aula presencial. E eu disse para vocês, como é que foi essa história de você se preparar para o imprevisível? Foi na minha segunda alfabetização. Ué, existe isso? Existe. O meu pai era telegrafista, agente de uma estação de estrada de ferro, em cuja casa eu nasci. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai disse assim, se eu te ensinar o alfabeto Morse, você vai poder trabalhar com o telégrafo. Daqui a 9 anos, você poderá ser contratado pela ferrovia para ser telegrafista. Que maravilha! Aprendi o Morse. Aos 10 anos, eu dava licença de trem. Aos 10 anos, eu passava telegrama. Eu me senti o máximo. Olha que coisa! Com essa idade, eu faço com que o trem chegue, pare e depois siga para outra cidade. Eu preparo papel que veio da outra estação autorizando a saída do trem. Tinha 10 anos de idade, uma criança. Pois bem, você sabe o que eu aprendi quando eu tinha 18 anos? Aprendi sobre o imprevisível. Quando eu fiz 18 anos, todos os telégrafos foram recolhidos da ferrovia. A ferrovia não usou mais telégrafo. Ou seja, a primeira profissão para a qual o meu próprio pai me preparou, eu não pude exercer. Ela acabou. Não existia mais. Acabou. Aí eu aprendi, aos 18 anos de idade, as profissões acabam. E aí, o que tem o futuro? O que o futuro apresenta? Não sei. Eu preciso estar preparado. Então, eu passei o meu magistério inteiro, até hoje, sempre me atualizando. Eu quero amanhã fazer uma live melhor que a de hoje. Porque a live de hoje está sendo melhor do que a live de 4, 5 dias atrás. Então, você diz assim, escuta, o que é qualidade? Eu trabalho numa escola rural, eu não tenho nenhum recurso. Como é que se pode falar em qualidade? Sabe o que é qualidade, professor? Professora? Qualidade é fazer o melhor que você pode, com o recurso que você tem hoje à sua disposição, para amanhã fazer melhor se o recurso melhorar. O que não é perdoável é você, amanhã, não usar um recurso novo. Ele existe e você diz assim, eu não quero aprender nada de novo. Então você fica um verdadeiro professauro. Não há aluno que aguente. Essa que é a realidade. Então eu aprendi a superar essa situação. Aí você diz, mas escuta, régua, você usou na sala de aula? Usei para mostrar uma coisa. Aqui, ó, o chapéu
do Dominguinhos, que eu ganhei lá em Oricuri, Pernambuco, depois de uma palestra. Olha aqui a imagem do bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui, um dos filhos e aqui, outro filho. Aqui, uma lembrança, uma cuia de chimarrão do Rio Grande do Sul. Enfim, usava régua. Um belo dia, eu fui a uma loja de canetas para comprar uma caneta. E o dono da loja era pai de um aluno meu. E ele disse assim: o meu filho já me falou que você aponta muito para o quadro usando uma régua. Eu tenho uma coisa para você que você vai adorar. É caneta, é régua milimetrada e é uma ponteira mecânica. Olha aqui o que eu tenho para você. Ó, ó, ó. Eu falei, que maravilha, isso aqui, mais o comprimento do meu braço, eu vou apontar a uma distância muito grande do quadro? Professor, você usa isso hoje na sua palestra? Não, mas eu tenho no meu escritório esta relíquia. É como se fosse uma peça de museu. Está aqui, para me lembrar. Houve um dia em que eu passei desta régua para este outro tipo de régua. Fui evoluindo. Aí, durante muitos anos, eu utilizei esta aqui, que tem a marcação, os milímetros. Eu poderia, num mapa, numa aula de geografia, verificar as distâncias entre uma cidade e outra, e por aí afora. Acontece que, mais uns anos à frente, eu encontrei, num jantar na cidade de São José dos Campos, com o marido da professora que me contratara. E disse assim: você vai fazer uma palestra amanhã? Eu falei, vou. Você tem ponteira laser? Eu disse, não. Então eu vou te emprestar a minha. E eu passei a utilizar a ponteira laser. Ela também, esta aqui, ela também é uma ponteira mecânica. Mas eu a 20 metros, 15 metros da tela, eu aponto, porque ela tem um laser. Mais um passo da régua, a régua mecânica, a régua laser. Mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu aprendi aos 18 anos que as profissões acabavam e que a gente tem a obrigação de se atualizar e sempre conviver com uma situação completamente nova. E aí o século vira. Eu já era palestrante há 6 anos, comecei na Bahia, em Vitória da Conquista, no Colégio Juvencio Terra, em fevereiro de 1994. Foi quando eu fiz a palestra que eu coloquei Marco 1. Eu hoje tenho, na realidade, na minha vida profissional, 2.350 palestras, entre virtuais, remotas e presenciais. E do Nordeste, o estado que eu tenho o maior número de palestras é exatamente a Bahia. Mas a partir do ano 2000, depois que eu deixei de ser secretário de educação da minha cidade, eu resolvi gravar fitas de vídeo. Eu já tinha uma experiência de televisão, que eu fiz como voluntário em 1987, 1988, e mantenho até hoje como voluntário. Aprendi o quê? A organizar cenário, aprendi a iluminar, aprendi a usar câmera. Você quer ver como é que é importante o uso de câmera? Você vai aprender isso. E eu vou dizer com quem que você vai aprender. Você percebeu que durante toda a live eu estou olhando no seu olho? Porque eu estou olhando para a câmera do meu notebook. Se eu estivesse numa sala de aula com 30 alunos, eu ia olhar para a sala, para os alunos que estavam ali, todos tinham a impressão de que estavam sendo olhados, mas na realidade eu não estava olhando para o olho de ninguém. Agora eu voltei a olhar para o seu olho. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu olho do seu olho, seja na aula presencial, seja na remota, eu passo para você a ideia de segurança e a ideia de confiança. Isso o professor tem que passar para o aluno se ele quer ser um bom professor, ministrar uma boa aula.
Aí você vai dizer, mas escuta, você fez curso de comunicação social? Não. Mas você é jornalista? Eu falei, sou militante. Mas como é que eu aprendi a iluminar? Com o iluminador da televisão. Como é que eu aprendi a organizar um cenário? Com o cenógrafo da televisão. Como é que eu aprendi a usar câmera? Com o câmera da televisão. E você que está em Buerarema? Ah, professor, aqui nós não temos condição. Como não tem? Como não tem? Você não tem na cidade onde você mora um fotógrafo ou um cinegrafista que filma batizado, casamento, festa de 15 anos. Ele sabe organizar cenário, ele sabe iluminar e ele sabe enquadrar a imagem. Aprenda com ele. Peça lá à secretária de Educação que chame essa pessoa para te ensinar a usar esses mecanismos. Vocês foram, em 2020, heróis. Preparar material para mandar para as escolas, para os alunos trabalharem este material. Mais à frente, quando o sinal de internet chegar a todo o município, você vai ter condição de trabalhar remotamente ou de modo híbrido. E você pode aprender com quem? Com uma pessoa da sua cidade. Dê valor a ele e aprenda com ele. Porque a garotada já está sabendo fazer vídeo com o celular. Então, você vê o que aconteceu. Olha aqui. Esta geringonça. Fita VHS. Olha o tamanhão para carregar na mala. Levei muitas dessas fitas para Ibicaraí, para Ilhéus, para essa região toda da Bahia. Pois bem, chegou um momento em que essas fitas aqui não estavam mais sendo vendidas. Ninguém comprava. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha 4 fitas. Hoje eu tenho 9 DVDs. O que eu vou fazer? Ninguém compra mais a fita VHS. Eu lembrei-me de quê? Lembrei-me do telégrafo. As profissões acabam, as ferramentas acabam e surgem outras ferramentas. Aí procurei um aluno, dono de uma TV a cabo. Ele disse, eu vou passar suas 4 fitas para uma fita pequenininha, chamada Mini DV. E desta fita pequenininha, você vai passar para uma outra, que é exatamente um DVD. Os instrumentos acabam, as ferramentas acabam com aquele velho telégrafo. Mas eu pulei da VHS para a mini DV e para o DVD. Até que chegou um momento que o DVD também não se vendia mais. E aí, meu caro, eu fui para quê? Para o celular. O que eu fazia antes com uma equipe, eu faço hoje sozinho com o celular. Ou preparo uma live como essa que eu estou fazendo para você. Você se lembra disso aqui? Lembra? A secretária falou e agradeceu ao Conselho Estadual de Educação. Aliás, ao Conselho Municipal de Educação. Quando eu fui secretário de Educação, eu criei o Conselho Municipal de Educação. E neste disquetezinho aqui, que não existe mais, que não se usa mais, está o primeiro regimento do Conselho Municipal de Educação da cidade de Nova Friburgo. Aí você diz, meu Deus do céu, como é que uma pessoa pode se adaptar? Pode. Uma pessoa se adapta se ele um dia na vida aprendeu que as ferramentas são substituídas, que os telégrafos são recolhidos. Agora, meu caro professor, com toda a modernidade, tome cuidado com uma coisa. Você certamente já viu, você usa isso aqui. Tá? Você conhece isso aqui. Tem um nome, pendrive. Aqui você guarda o quê? Informação. Se a sua aula não passa para os alunos nenhum método, nenhum processo, só passa informação, cuidado,
porque o aluno pode pegar as suas informações, passar as suas informações para um pendrive, em seguida colocar você no bolso e a sua profissão acaba. Você que pode perder o emprego. Percebeu? Por que que essa atualização é importante? Por que que a gente precisa estar num processo de contínuo aperfeiçoamento e precisamos estar conectados com as mudanças do mundo para termos a responsabilidade de amanhã sermos melhores do que hoje? E olha, gente, foi pouca coisa que eu falei para vocês. Daqui a 2 minutos, eu completo o segundo tempo de 20 minutos. Ou seja, mais uma aula presencial. Eu preciso ter compromisso. Compromisso com quem? Compromisso com a sociedade, compromisso com as famílias, compromisso com os alunos. O que que nós esperamos e podemos e devemos exigir? Que a sociedade tenha compromisso com a gente. O ano de 2020, este ano em que vocês foram verdadeiros heróis, que mandaram material para casa, mas que não era um material para só o diretor cuidar dele, não era só um material para o diretor pedagógico, o coordenador pedagógico trabalhar, não, era você que deveria trabalhar esse material e rever quando voltava de casa. É compromisso. As famílias e a sociedade, no ano passado, tiveram a primeira grande oportunidade no Brasil de identificar quanto vale um professor. Porque os pais tiveram que ficar em casa com os filhos. E às vezes não sabiam ensinar. Às vezes era a vizinha, às vezes era uma tia, às vezes o irmão mais velho. Quanto é importante um professor? O Brasil conheceu no ano passado. De modo que tirar verba da educação é um absurdo. Não prestigiar o professor é outro absurdo. Um país, se quiser ser uma potência no mundo, ele precisa de 5 coisas. Ele precisa ter um grande espaço territorial. O Brasil tem. Ele precisa ter muita água. O Brasil tem. Ele precisa ter muitas commodities, muitos bens vegetais, minerais, petróleo, minérios, etc. O Brasil tem de sobra. Quais são as 2 coisas agora que são necessárias e são muito fracas no Brasil? Saúde e educação. E a pandemia vem mostrar exatamente isso. Quanto é importante investir em saúde, quanto é importante investir em educação. E se adaptar à realidade dos fatos e à realidade da vida. Acabamos a nossa segunda aula presencial. Você percebeu que o tempo passou? Eu estou no controle aqui, que eu tenho uma minuteira aqui me controlando, que você não vê, mas ela está ali dizendo: da última vez que você tomou água, passaram-se 21 minutos. Lembre-se, a corda do violão a gente troca. A corda do violino a gente troca. Até aquele arame do birimbau, que é um instrumento altamente sofisticado na sua simplicidade, você pode trocar. Mas essas cordas vocais aqui você não troca ainda. Então, beba água, hidrate as suas cordas vocais, porque, senão, nós vamos ter uma falha na voz. E a voz, para nós, é um instrumento de trabalho de altíssima importância. Vamos abrir o terceiro bloco. O terceiro bloco da nossa conversa. Ou, portanto, a terceira aula presencial de mais 20 minutos até 19h40 para nós continuarmos a nossa caminhada. Os caminhos, portanto, são incertos. Os caminhos são imprecisos e os caminhos são
inesperados. Inesperados. O que eu vou encontrar pela frente? Não sei. Estar preparado é preciso. Já dizia o poeta Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Parece uma bobagem? Não. Porque é preciso que não é de precisar fazer, mas é de precisão. Navegar tem precisão. Senão você bate com o barco na pedra. E ele afunda, arrebenta e afunda. Viver não tem precisão. Viver não é preciso. Viver não tem precisão. É imprevisível. Já dizia o poeta Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. De precisão. Como Paulo Freire, por exemplo, aborda a questão do esperar. Quem espera sempre alcança. Depende. Se a esperança do verbo esperar ou se é esperança do verbo esperançar. Se você está esperando do verbo esperançar, você tem uma verdadeira esperança cristã. Você espera. Nesse sentido, quem espera com a ideia de esperançar, sempre alcança. Mas se for do verbo esperar, pode não alcançar nada. Então, estamos entrando num outro assunto. Como é que você vai ser professor nesse mundo de incerteza? O que você tem que aprender, em primeiro lugar, meu caro professor? Minha prezada colega professora. A primeira coisa é aprender a aprender. E é isso que eu preciso ensinar para o aluno. Eu preciso ensinar para o meu aluno que ele precisa aprender a aprender. Então, se nós não fizermos algum estudo sobre o funcionamento do nosso cérebro e do cérebro das crianças, para aprender, precisamos fazer, porque foi na década de 90 do século passado que ocorreram os maiores investimentos sobre o estudo do cérebro, para as pessoas aprenderem como que o cérebro aprende. Aprender a aprender. Como é que se pensava, talvez quando vocês começaram o magistério, como é que se pensava no aprendizado? Não, modo tradicional. Eu tenho que aprender antes de fazer. Era essa a norma. Eu aprendo, depois eu faço. Como é que está a situação hoje? Você aprende antes de fazer, você aprende enquanto você faz e você aprende depois de fazer. Ué, que interessante. Eu vou aprender a dar uma aula depois que eu der a aula? Claro, porque esta mesma aula, amanhã, já pode ser melhor do que a de hoje, se você avaliar a aula que você ministrou. Por isso é que o professor não pode deixar de avaliar-se a si mesmo. E ter na escola, nas secretarias de educação, a oportunidade de ser avaliado. Não é para alguém te mandar embora da secretaria, não. É para que você possa se aperfeiçoar e amanhã ser melhor do que hoje. Então, aprender enquanto faz. Você está fazendo e você, ao mesmo tempo, está aprendendo. Hoje de manhã, com o Cristiano, com a secretária de Educação, nós fizemos uma live de uns 7 a 10 minutos para ver como que o processo funcionava. E constatamos que tudo estava funcionando bem. Fizemos um treinamento. Fizemos antes de fazer. Mas alguma coisa pode acontecer enquanto estamos desenvolvendo a live e eu vou aprender. Outro dia faltou luz numa cidade para onde a live estava sendo enviada.
E nós tivemos uma interrupção de 15 minutos até a luz voltar, até a internet se estabilizar e a gente recomeçar. Então, a gente tem que estar preparado para esse imprevisível. Um dia recolhem o telégrafo e você não tem o emprego para o qual você se preparou. Percebe? Agora, observe uma coisa. Como analisar na educação presencial e na educação à distância os 4 pilares da educação? Aqueles que o Jacques Delors propôs, juntamente com Morin, lá no finalzinho do século XX, princípio do século XXI. Isso vem para a faixa de 1999 até 2001. São 4 pilares. O primeiro, aprender a conhecer. Isso eu posso aprender à distância. Uma língua estrangeira, eu posso aprender à distância. Aprender uma língua estrangeira. Para ser professor desta língua estrangeira, não pode ser tudo à distância. Eu tenho que ter o presencial. Segundo pilar, aprender a fazer. Eu posso fazer isso à distância. Agora, o terceiro pilar e o quarto pilar, eu não posso fazer à distância. O terceiro, aprender a conviver. Olha, eu conheci hoje o Cristiano, eu conheci a secretária de Educação, eu conheci o prefeito Vinícius. Vocês, talvez alguns me conheçam, mas alguns não me conhecem, mas eu não estou vendo vocês. Esse é o grande problema do ensino remoto. A gente não vê o aluno. Você está ministrando uma aula e não sabe a reação, o olhar, a reação facial, se ele está gostando, se ele não está gostando, enfim. A gente não tem essa experiência. Então a gente imagina que tem 200 e tantas pessoas atrás da sua câmera, mas não as vê. E isso é angustiante. Nós nos acostumamos, professores, com o presencial. Eu estou quarentenado há 1 ano. Espero, dentro de 1 a 2 semanas, poder ser vacinado e estar pronto para atender presencialmente. E continuo nas minhas lives a defender o seguinte: eu só posso abrir escola na hora que eu vacinar um professor. Porque a escola não é feita só de aluno. A escola é feita de aluno, de professor, da família, do funcionário, da direção, etc. Então, um professor sai de casa, pega uma condução e vai dar aula. Provavelmente, se ele trabalha em 2 escolas, no outro turno, ele tomará outra condução e vai passar por uma convivência com pessoas que ele não sabe se contraíram ou não o coronavírus e vai dar aula em outra escola. Então, o problema não é só a criança. Por isso é que muitas prefeituras ou muitos estados estão lutando para que a atividade educacional seja considerada essencial e, por isso, o professor venha a tomar a vacina antecipadamente, como um processo preventivo para dar segurança a quem? Para dar segurança às famílias, para dar segurança aos alunos, para dar segurança aos funcionários, que também tomam suas condições e aglomeram até chegar à escola. Mesmo que a gente utilize todos os mecanismos e todos os procedimentos, todos os protocolos orientados pela Secretaria de Saúde, nós temos a necessidade evidente de cuidar da gente e cuidar dos outros. Se eu sou professor e não sou vacinado, eu posso sair de casa sem o vírus e voltar com ele. E se eu resido com pessoas de mais idade, eu posso levar o vírus para pessoas que são altamente vulneráveis. Tudo isso é importante verificar. Por quê? Aprender
a conviver depende da presença. E, no momento, nós temos uma dificuldade para o terceiro pilar. O quarto pilar é o aprender a ser, que eu não posso também fazer à distância. Eu preciso da presença das pessoas. Agora você me diz uma coisa. Escuta, como é que este cérebro funciona para aprender? Não é simples, mas também não é muito complicado. O primeiro cérebro que se desenvolveu na caixa craniana dos humanos foi o chamado cérebro reptiliano. Porque se você fizer um desenho deste cérebro, ele é parecido com um calango. É um réptil. Ele é responsável por duas coisas na nossa vida: batimento cardíaco e respiração. Por isso é que considera-se o cérebro reptiliano como o último que morre. É o último que morre. Quando o cérebro reptiliano morre, acabou. Os outros dois podem morrer antes. Você ainda respira e o coração ainda bate e você ainda tem vida. Mas você pode não enxergar, pode não falar, pode não ouvir, pode não ter mais o tato, pode não ter memória. Está numa vida vegetativa, mas ainda vive. Não é? O segundo cérebro que se desenvolveu está pelo meio. Se eu introduzir um raio de luz um pouco acima dos meus 2 olhos, se eu introduzir um raio de luz um pouco acima da orelha e um raio de luz pelo topo da minha cabeça, quando os 3 se encontrarem, eu estarei numa região do cérebro cheia de bolinhas. Esta região do cérebro é conhecida como cérebro límbico. Que nome diferente, professor? Pois é, vem de onde? Vem da língua latina, limbus, que significa colar. É aí que reside a memória de curta duração. É aí que residem as emoções. Professor, mas como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. O aluno entrou na sala de aula, está assistindo à sua aula, ele tem que estar atento. Ele vai anotar alguma coisa, ele vai fazer pergunta. Por isso é muito importante que você esteja atento às perguntas que os alunos fizerem, para você responder, porque ele não vai à sua aula para aprender. Não se assuste. Aluno algum vai à nossa aula para aprender. Ele vai à nossa aula para entender. Depois que ele entende, ele tem que fazer exercício. Você passa um exercício para ele fazer. Para que serve o exercício? Para fixar nessa memória de curta duração, localizada no cérebro límbico. Se você não se exercitar e não marcar, a hora que você dormir, tudo isso vai para o lixo. Professor, pelo amor de Deus, me prova. Vou provar. Você está tranquilamente dormindo em Buerarema, na sua casa, tranquilo. Pelas 3 da manhã, você acorda com sede e vai à cozinha da sua casa beber água. Mas naquele meio tempo, você teve uma ideia de um poema que, se você escrevesse, faria sucesso em Buerarema, em Itabuna, em Ilhéus, em São Jorge dos Ilhéus. Tudo bem. E você volta para a cama, vai dormir outra vez e não anota nada daquela grande ideia. Às 5:30 da manhã, você acorda e diz assim: eu acordei nessa madrugada, eu tive uma grande ideia. Qual foi mesmo? Não adianta, professor, professora, não adianta. Já foi para o lixo. A hora que você dormiu, a segunda rodada da noite, o teu cérebro, córtex, essa casca, que é o último que se desenvolveu na caixa craniana
dos humanos. Esta casca é a memória de longa duração. Ela passou pela região da memória de curta duração e não encontrou nada marcado. Jogou tudo aquilo no lixo. Então, quando você for dormir, tenha perto de você uma canetinha e tenha perto de você uma folha de papel. Sabe para quê? Para você anotar alguma grande ideia que você tenha durante a noite. Porque de manhã, quando você acordar, se não estiver anotado, não vai adiantar nada, absolutamente nada. Então, o aluno precisa fazer exercício. Mas então, professor, quando que o meu aluno aprende? Quando ele dorme. A hora que ele dormir, os neurônios sairão dessa área de longa duração, passarão pela área de curta duração, vão captar tudo o que foi exercitado e vão levar para a área de memória de longa duração. Aí ele aprende. Mas, professor, por favor, me prove a segunda vez. Vou provar. Você pode pensar em você indo de ônibus para fazer uma faculdade, não sei se em Buerarema, não sei se em Itabuna, não sei se em Santa Cruz, pode ser, qualquer lugar. E você, naquele dia, não teve tempo de fazer nada, de estudar nada, e já não vinha estudando para a prova da faculdade há muito tempo, porque você ministra a aula, você tem muitas turmas, você tem filho para criar, você tem serviços de casa, você tem comida para fazer, tem roupa para lavar, um monte de coisa. Pois bem, você foi estudando dentro do ônibus. Você chegou à faculdade, sentou na primeira carteira, e quando o professor entrou, você disse assim: professor, por favor, começa logo essa prova, senão vou esquecer tudo. Sabe o que você disse para o professor? Se ele tem algum estudo sobre o cérebro humano? Você disse para o professor o seguinte: agora, para fazer a sua prova, eu vou saber, mas daqui a 2 dias eu não vou saber de mais nada, absolutamente nada. Certo? Por quê? A gente aprende quando dorme. E só aprende quando dorme se você exercitou antes. Para fazer prova e tirar nota alta, basta estudar de última hora. Mas para a vida, não. Porque se você estudar de última hora, você terá uma nota alta na prova. Em compensação, meu querido professor, minha querida professora, você daqui a 2 dias não vai saber de mais nada. Aí o dia que você tiver como professor dentro de uma sala de aula, você tiver um problema muito sério para resolver, você não vai saber, porque você não estudou estrutura e funcionamento do ensino, você não estudou psicologia da educação, você não estudou fundamentos biológicos da educação. Então vai fazer falta. Vai fazer falta. Então veja bem, quando a gente diz este aluno não aprendeu e a culpa é do professor, eu posso estar cometendo uma grande injustiça. Veja bem, qual é a injustiça? É que o aluno vai à sala de aula para entender. Se ele não fizer o exercício, a culpa é dele. Se o professor não explicou bem, a culpa é do professor. Mas se ele foi para casa e não dormiu o suficiente, a culpa é do pai dele, da mãe dele, que deixou que ele entrasse com o celular dentro do quarto, que ele ficasse com a televisão ligada, que ele ficasse até 2 da manhã assistindo televisão. O que vai acontecer? Ele não vai dormir o suficiente. Consequentemente, ele não vai aprender, porque é enquanto se dorme que a gente aprende. Correto? Sabe o que aconteceu agora? Bateu o sininho. Acabamos a nossa 3ª aula presencial. Passaram-se 20 minutos. Você já disse, onde é que está o copo d'água? Está aqui. Tenho que hidratar as minhas cordas vocais. E veja, não devo permanecer com o mesmo assunto em cada bloco de 20 minutos num ensino remoto.
Posso até permanecer um pouquinho mais no ensino presencial, mas logo eu deveria voltar para os alunos e passar exercício para que eles venham a fazer os exercícios, para fixar na memória de curta, senão eles não vão aprender. Aí você diz, professor, no ensino à distância, como a gente faz, nesse trabalho de mandar um material apostilado para casa, e o aluno pegar aquele material, fazer todas as atividades e nos devolver, eu tenho segurança que foi ele que fez? Pode ter, pode ter, pode ter. Agora, tradicionalmente, nós só temos segurança naquilo que é presencial. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, eu vou provar para você que o presencial pode significar que o aluno não sabe nada. É isso que eu acabei de falar. E vou para um exemplo que se passou comigo. Eu estava no 7º ano, antiga 3ª série ginasial. Eu fui para a prova oral de matemática precisando nota 9. Senão eu ia para a recuperação. Eu ia para a prova de segunda época, que era o nome da recuperação naquela época, naquela ocasião. Eram 20 pontos de matemática. Eu só sabia um ponto, que era o ponto de número 7. Até hoje eu me recordo desse ponto. Razões, proporções e médias. Primeiro caso de congruência de triângulos perpendiculares e oblíquas. Eu sentei-me diante de 3 professores que iam fazer perguntas e eu ia responder na frente deles. Não tinha como colar. Não tinha como colar do colega. Eu sentei, meti a mão na sacola, tirei o ponto. Sabe qual foi o ponto que veio? Ponto número 7. Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira, quarta, quinta, e os professores disseram, estamos satisfeitos, você pode ir, você tem nota 10. E eu ainda perguntei, querem que eu demonstre a questão do ângulo externo? Não, não precisa, não precisa. De 20 pontos eu sabia 1. Meu caro professor, com este presencial da prova oral, você sabe que este 10, sabe o que ele representava? 0,5. Porque nenhum dos outros 19 pontos eu sabia coisa alguma. Eu não sabia nada da matemática daquele ano. E, no entanto, eu passei numa prova presencial e oral, na frente de 3 professores, com nota 10. O que significa esse 10? 0,5. Ah, mas eu não acredito na prova à distância. Como também eu não acredito na autoavaliação. Ótimo. Eu vou te contar uma historinha pequena. Ultimamente eu tenho utilizado essa técnica, ela é fantástica. Para a faculdade, ela é fantástica. Veja bem. Um palestrante, colega meu de palestra, quando terminou a sua faculdade, foi fazer o TCC, trabalho de conclusão de curso. Preparou e levou para o professor. Sabe o que o professor fez? Olhou para ele e disse, você tem certeza que este trabalho de conclusão de curso é o melhor que você poderia fazer? Ele parou, pensou e disse assim, não, professor, eu posso fazer melhor. Faça melhor e depois me traga. Daqui a 2 semanas lá vem o aluno. Hoje, palestrante renomado no Brasil. Colega meu. Está fazendo muitas lives, mora no Rio Grande do Sul. Voltou com o trabalho. Professor, está aqui o meu TCC, trabalho de conclusão de curso. O professor olhou para ele, bem no olho, e disse, você tem certeza de que este segundo trabalho que você fez é o melhor que você pode fazer? Ele parou, meio espantado. Não, professor, eu posso fazer melhor. Então volta, faça melhor e depois me traga. Sabe quantas vezes isso ocorreu? 6 vezes. Até que da última, o professor perguntou,
Você tem certeza que este é o trabalho melhor que você pode fazer? Ele disse, é. Ele disse, então deixa aqui na mesa, porque este eu vou corrigir. O que esse professor fez? Por 6 vezes, ele levou este aluno de universidade a fazer uma autoavaliação. E funciona. Eu tenho utilizado isso nos cursos de graduação. Tem que corrigir um TCC? Você tem certeza que esse é o melhor que você fez? Não. Então você pode voltar, faça um melhor e traga, porque certamente seu conceito vai ser muito melhor. Autoavaliação funciona. É preciso saber fazer. Uma pessoa colocada contra a parede, é este o melhor que você tem a apresentar? E ele às vezes para e pensa, não, eu poderia fazer melhor. Então vá fazer melhor e depois você me traz. Aí você vai dizer o seguinte, mas professor, me diga uma coisa. Se a mãe fez pelo filho, se a tia professora fez pelo sobrinho, se o irmão mais velho fez o trabalho por ele, como que eu vou saber? Não é difícil, professor. Se você, no período presencial, você conheceu os seus alunos, e mesmo que não os tenha conhecido presencialmente, você sabe aproximadamente qual é o vocabulário da garotada. E você sabe que algumas palavras que ele utilizou naquele trabalho que ele apresentou não são típicos de uma idade de 11 anos, 12 anos, 13 anos. Não são. Então, o que eu vou fazer, professor? Vou dizer, vou afirmar que outra pessoa fez por ele? Nunca o acuse. Grifa e diga apenas um elogio. Meus parabéns. Esta palavra é tão sofisticada que eu estou dando os parabéns a você. Porque, normalmente, quem usa um vocabulário desse tipo está com 18 anos, 19 anos ou mais. Ele, que sabe da realidade, que foi o irmão mais velho, que foi a mãe, que foi a tia que fez, ele vai dizer com ele mesmo, com a consciência dele, o meu professor desconfiou. Danado este professor, esta professora. Eles desconfiaram. E quando vier o presencial, você reavalia. Quando vocês tiverem o presencial, vocês terão oportunidade de fazer uma avaliação diagnóstica para ver se aquilo que seus alunos fizeram em 2020 continua retido na mente deles, que eles continuam dominando. Não é complicado. E há tarefas que você pode passar à distância que você tem um controle absoluto de que foi ele que fez. Então, eu vou citar 2 exemplos de 2 cidades e de cursos completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo de alunos de 5º ao 9º ano, numa aula de geografia, no Piauí, lá na cidade de Dirceu Arco Verde, na Escola do Capim, onde a professora Kátia é a diretora e a professora Raimundinha, a professora de geografia. E vou lá para a cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, a 100 quilômetros de Porto Alegre, onde, na cidade de Taquara, você sai para uma área rural e você não tem mais internet. Eu, para conversar com a coordenadora de um curso, de um colégio de Taquara, especificamente do Colégio dos Adventistas em Taquara, ela andava 12 quilômetros para ter sinal para falar comigo, para podermos conversar, para o Zap funcionar. Certo? Então, eu passei para eles, primeiro em Taquara, uma tarefa para pré-escola, educação infantil. Professora de artes na educação infantil. Ela disse, como é que eu vou fazer uma avaliação à distância? Eles não têm nada para desenhar em casa. Quando muito, a escola manda uma folha de papel. Mas eles não têm lapiseira, eles não têm tinta, eles não têm nada. Eu falei, professora, eles têm tudo isso
e mais alguma coisa. Como? Falei, a escola manda folha de papel e você peça a todos os alunos para fazerem o desenho de uma paisagem, buscando as cores nas plantas e no ambiente no entorno de casa. Qual é o conteúdo que você está desenvolvendo? Quintal. É sobre o quintal da casa. Perfeito. Ele vai para o quintal e vai encontrar plantas com cor verde, plantas com cor amarela, vai encontrar um carvãozinho, cor preta, e vai fazer um desenho, o desenho que ele quiser. Mais à frente, ele tendo sinal de internet, ele pega o celular, fotografa e manda para você. Isso ocorreu em Taquara. A professora ficou tão satisfeita, ficou tão entusiasmada, que me mandou uma quantidade enorme de desenhos pelo Zap. Isso os meus alunos de pré-escola fizeram. Vejam você. À distância. E foi ele que fez. Porque você vê a diferença do desenho feito por uma criança que está num processo determinado de desenvolvimento e de uma outra de desenho muito mais evoluída. Experiência do Piauí. Professora Raimundinha disse assim, aqui na cidade tem sinal de internet. Aqui na escola do Capim, vocês têm sinal de internet. Mas lá onde vocês moram, mais no interior, não há sinal de internet. Então, vocês vão fazer uma gravação com o celular, com um vídeo. Vamos fazer um vídeo. Faça um vídeo, 2, 3, 1 minuto. 1 minuto porque cabe no Instagram. 1 minuto porque passa fácil pelo Zap. Você vai falar sobre a paisagem climatobotânica da sua região. Vai descrever. O solo é assim, porque não chove como deveria. As plantas são desse modo. Uma aluna pediu a coleguinha para filmar enquanto ela mostrava as plantas. Ela era uma verdadeira atriz, mostrando as plantas e descrevendo. Você não precisa esquentar a cabeça, é ela que está falando, é ela que está descrevendo. Uma experiência do TCC, do ensino superior, uma experiência de 5º ao 9º em geografia, uma experiência na pré-escola. É possível. É preciso colocar responsabilidade na mão do aluno. E quando você estiver presencialmente com ele, você aí faz uma avaliação diagnóstica, não para dar nota, mas para saber o que realmente ele aprendeu. Meus caros professores, prezadas professoras, dirigentes, nós estamos a 7 minutos do final da live. E é evidente que, ao chegarmos às 20 horas, eu vou pedir ao Cristiano Nunes que veja se há algumas perguntas que tenham sido feitas e que eu saiba respondê-las. Mas eu antes vou dizer para você o seguinte, se você quiser conversar comigo fora da live, você pode fazer o seguinte. Está lá, no folder que é convite, no banner que é convite para esta live. Professor Hamilton Werneck. Guarde, hamiltonwerneck.com.br. Se você entrar nesse site, você vai encontrar meu telefone, 27 9 9989 6286. E não guardei o telefone. Não precisa. 27 9 9989 6286. Onde ele está? No meu site. Está no meu site. E o meu site é o meu nome, hamiltonwerneck.com.br. A outra maneira de você também fazer contato comigo. Você entrou no meu site, você entra na minha caixa postal, me passa um e-mail direto. Você entra no Facebook, conversa comigo direto. Ou você pode utilizar
tudo minúscula, @HamiltonWerneck. E você me siga no Instagram. Sabe o que vai acontecer? Pelo telefone, eu te coloco numa lista de transmissão do Zap. E toda semana você vai receber algum material meu. Sem custo algum, mas que você pode usar na sua aula, no seu aprendizado, na sua faculdade, se você estiver fazendo. A mesma coisa pelo Instagram. O importante é o seguinte, eu tenho uma profissão como escritor, como palestrante, que eu preciso saber das coisas em Buerarema. Eu preciso saber das coisas em Ibicaraí. Eu preciso saber das coisas em Itapetinga. Eu preciso saber das coisas em Ilhéus. Eu preciso saber o que acontece naquela zona rural. E aí o contato com vocês é a grande solução para as dúvidas que eu possa vir a ter. E agora, para concluir, nesses 3 minutos finais, antes das perguntas que o Cristiano vai selecionando, vai separando para me fazer, uma mensagem para você, professor, para você, professor. Se você sair da sua casa de manhã pensando num conceito de trabalho, conforme os romanos pensavam, você precisaria, talvez, fazer uma reformulação. Porque os romanos pensavam em trabalho como uma palavra oriunda de um instrumento de tortura chamado tripalium, que era um instrumento em X. O condenado era amarrado desse instrumento e era um instrumento movimentado e arrebentava o corpo dele, matava o sujeito. Condenado à morte, tinha uma morte terrível por um corpo estraçalhado, esquartejado, vivo. Se você pensa trabalho no conceito dos romanos, talvez você saia de casa dizendo: eu vou para a luta, eu vou para a guerra, é hoje que eu tenho aquele 6º ano, que desgraça. Você vai infartar mais cedo do que a natureza exige. Por isso, é necessária uma reformulação. Pense no trabalho no conceito grego, daquele grego que se usou antigamente para escrever a tradução da Bíblia. A palavra grega é poiesis, mas não vem de poesia, não. Poiesis, sabe o que significa? Realização pessoal. Você sabe o que vai ser a sua aula? O que vai ser aquele trabalho que você está fazendo em casa para o aluno, a não sei quantos quilômetros, resolver na casa dele, no ensino remoto, que vocês fizeram durante o ano passado? Vai ser uma poiesis, uma realização pessoal. Como poiesis foi esta live que eu fiz com vocês. Eu, no momento, se você me perguntar, o meu estado de felicidade, eu direi para você, muito grande, muito grande. Eu gostaria que o nosso próximo encontro fosse presencial. Seria ótimo. Ia conhecer vocês, que eu não conheço. Mas presencial ou à distância, o que corre na minha corrente sanguínea agora é serotonina, o hormônio da felicidade. Porque este momento de trabalho com vocês foi uma poiesis. Todos os momentos de trabalho que eu realizo é uma verdadeira poiesis, uma verdadeira realização pessoal. Portanto, muito obrigado pela sua participação. Vou estar à disposição para as perguntas que o Cristiano vai me fazer, para que eu possa ver se respondo ou que comentários eu faço para vocês. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho do ano passado. Lembrem-se que os alunos serão, por orientação e portaria do Conselho Nacional de Educação, aprovados num pacote de 2 anos, 2020, 2021. Portanto, que este ano seja um ano de um trabalho, que as vacinas cheguem, seja um ano de poiesis e um ano da grande poiesis,
que será o retorno à escola, por nossa parte como professores e por parte dos alunos que vão nos reencontrar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo convite. O trabalho está feito, mas eu estou aqui à disposição do Cristiano, que já conectou o áudio para poder fazer algumas perguntas que estejam chegando por aí. Um grande abraço. Oi, professor. Bom, na verdade, assim, as pessoas, elas estão extasiadas, né? A gente está seguindo os comentários aqui e todos estão, assim, maravilhados com suas palavras, com seu conhecimento. Eu acho que também a sua palestra ela foi de forma muito esclarecedora, reflexiva também, a ponto de que as pessoas estão comentando, mas elas não enviaram nenhuma pergunta, né? Estão comentando ali, fazendo os comentários, mas acho que todo mundo parou para escutá-lo, parou para ouvi-lo mesmo de uma forma muito profunda, porque as palavras que o senhor falou nesse momento nos trouxe uma reflexão muito, muito grande nesse momento de pandemia, né? É um estilo que eu passo para vocês, todos professores, como uma orientação de aula. A sua aula tem que ser instigadora, a sua aula tem que fazer o aluno pensar, tem que fazer o aluno sentir. Porque se eu só trabalho conteúdo, professor, sabe o que eu treino? O monstrinho. Sabe o que é um monstrinho treinado? É aquele que sabe muita coisa, mas não tem afeto por nada, por ninguém. Tanto faz morrer como continuar vivo, certo? Então é importante que a gente ensine com tecnologia, mas eduque com sensibilidade. Caso contrário, eu treino o monstrinho. Sabe o que o monstrinho treinado faz? Coloca debaixo do braço o diploma e joga o filho do 6º andar do prédio e mata. Esse é o monstrinho treinado. Nós não podemos ser estes seres perniciosos numa sociedade que já não é lá muito boa nas considerações humanas. Mas eu agradeço, conforme falou o Cristiano, agradeço as observações de vocês e que um dia a gente se encontre nesta Bahia, que eu costumo dizer que eu conheço pelo menos 10 Bahias. 10 Bahias completamente diferentes uma da outra, não é? Você é Bahia no sul, o Recôncavo, a Costa do Dendê, a Costa do Cacau, a Costa do Descobrimento, lá naquela região de Paripiranga, no nordeste da Bahia, já quase divisa com o Sergipe, onde o baiano já começa a falar o oito como o sergipano fala, é oito. Oito. Pois é, professor. E o senhor tocou aí em Sergipe, a gente queria agradecer também que tem pessoas de Sergipe nos assistindo, né? A sua live. Então, a gente fica muito feliz que está atingindo outros estados também nesse momento. Passei para uma quantidade grande de pessoas que me pediram o link, passei o link para elas. Então, tem gente, por exemplo, no Tocantins que está assistindo. É uma coisa que vão me perguntar certamente. Está gravado no YouTube? Vai ficar gravado, sim. Durante quanto tempo, aproximadamente? Não, vai ficar no site... Fica no site de Buerarema. Isso, no site da prefeitura. Da prefeitura. Vai ficar lá por tempo indeterminado, isso. Sim, a gente também quer agradecer... Perfeito. As pessoas que quiserem para acessar. Assistir outra vez. E, assim, a gente quer agradecer também a presença de nossos vizinhos aqui, né? Arataca, São José da Vitória, Ibicaraí. Eu tive 2 vezes convite para ir presencialmente a Arataca. Acontece que eu estava não muito longe, não muito perto, mas não dava para... Quer dizer, se eu fosse a Arataca, eu não iria a outro lugar. Né? Ou antes ou depois eu teria alguma coisa que renunciar e eu já tinha acertado com outras prefeituras. Arataca, qual é a outra cidade?
Ubatã, Ubatã, Taiquara a também. Mônica de Ubatã, minha grande amiga, que trabalhava na Secretaria de Educação, quando eu fui presencialmente a Ubatã. Já tem Pois alguns é, anos. então assim, a nossa vizinhança aqui toda ligada no senhor e só comentários de elogio, de grande aprendizado nesse momento, nessa noite, que realmente foi, né? E vai ser assim, porque a gente espera ter outros momentos com o senhor para que a gente possa dar seguimento a esse processo reflexivo, porque a pandemia, ela exige um É, aprofundamento, né? De uma hora e meia, às vezes fica curto, né? A sua dinâmica é perfeita também de trabalhar, a forma que segura o público, muito boa. A gente ficou aqui, são estávamos bloquinhos comentando. de 20 minutos. Exato, foi justamente nesse ponto que a gente ficou aqui, falei, ó, e aí a gente está assim encantado com a presença do senhor, com os seus conhecimentos e tudo que o senhor trouxe nessa noite de Tá, muito reflexão, de obrigado. aprendizado. E que eu acho que a gente possa, assim, espero em outros momentos, a gente dar continuidade aí durante o ano de 2021 com outras palestras como essa, para que a gente possa trazer à tona aí uma Eu discussão, né? espero, Outras reflexões. eu espero em breve poder já colocar nas redes sociais a seguinte informação: já estou vacinado e estou preparado para enfrentar o mundo. Você não queira saber Mundo, o que verdade. passa, quer dizer, na parte, vamos dizer, local e em atividades contínuas em alguma universidade, mas viajando pelo Brasil, não é? Viajando pelo Brasil por 26 anos, indo para 27 anos, como palestrante, de repente ficar um ano preso dentro de casa, olha, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu espero que a gente esteja na reta final, que o importante agora para o país é realmente que a gente possa vacinar a população o máximo possível e que a gente possa, para poder enfrentar, para poder abrir uma economia com segurança, voltarmos ao trabalho com segurança, defendendo vidas. Isso é que é mais importante. Exato. E não deixar de agradecer também aos nossos professores, né, do nosso município, que marcaram presença de forma unânime, assim, foi muito boa. A gente agradece a presença de todos em nossas escolas. E dizer também que, para quem não conhece o professor, era para eu ter dito no início, mas a gente já estava atrasado, que o senhor, ele, além de ser pedagogo, né, já é administrador escolar, orientador educacional, professor do ensino superior, já escreveu 28 livros, 9 DVDs publicados, educativos, pós-graduado em educação, portador de 3 comendas Luiz Gama. Então, para nós, cada vez mais, ler seu currículo um orgulho para nós tê-lo aqui conosco. Então, ok, muito obrigado, Cristiano. Já foi Você secretário de Educação, né? a secretária, em nome do prefeito Vinícius, que já esteve aqui na abertura, e um grande abraço a você e sempre às ordens. Agora nós temos linha direta com Buerarema e a gente vai se comunicar sempre. Cadê? Peraí, professor. Só um minutinho, parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se alguém me anotou aqui. E, aqui, tem um aqui. Nesse contexto educacional, exige um estilo de aprendizagem, não traço de aprendizagem fixa, e sim um traço de aprendizagem dinâmica. Como desenvolver um novo modelo de ensino-aprendizagem? Sei. Eu acho que a aprendizagem dinâmica, com pandemia ou sem pandemia, ela já deveria estar existindo. Por que não existiu no Brasil? Porque o Brasil só acordou para a era das incertezas no ano passado. Mas, de fato, nós deveríamos estar com esse dinamismo desde 1976, pelo menos. Então, o que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar essa dinâmica? Eu tenho que pensar em teoria que eu explico e a vida das pessoas.
a vida das crianças junto às suas casas, à sua região, o seu meio ambiente, a sociedade que os envolve. Então, por exemplo, o trabalho da professora Raimundinha, lá de Dirceu Arco Verde, é um trabalho dinâmico. Não é a gente ficar dizendo que a garotada fica o dia inteiro no celular. É mostrar para a garotada que o celular é a principal ferramenta, o principal link entre o computador e a televisão. Se você aprender isso, você vai tirar todo o proveito possível do dinamismo que o celular te dá. Agora, professor, nós temos que exigir dos governos estaduais, federal, municipal em certa parte, que haja condição dentro dos municípios para a gente ter esse dinamismo, que eu possa ter contato virtual com o meu aluno que está distante 15 quilômetros, 20 quilômetros. Isso é um pouco difícil. Mas há estados brasileiros que a gente tem a impressão de que todo mundo tem acesso a uma educação à distância e não tem. No estado do Rio de Janeiro, uns 30% não tiveram acesso à educação à distância. No estado de São Paulo, 40%. No estado do Maranhão, 15%. Então, e há, como eu citei o caso de Taquara, no Rio Grande do Sul, não é que o centro-sul do Brasil tenha um grande dinamismo no contato e na convivência com esses instrumentos de educação à distância. Não. Há uma diferença brutal no Brasil entre região urbana e região rural. Se pelo menos eu consigo esse dinamismo na região urbana, vamos tentar ter os sinais para nos levarmos até a região rural. E não tratar a região rural como uma roça atrasada. Não é. É aquela que tem um dinamismo tecnológico altamente desenvolvido. A Bahia do Oeste, por exemplo, a Bahia da cidade de Luiz Eduardo, da cidade de Barreiras, essas cidades estão entre as 100 maiores produtoras rurais do Brasil. E às vezes a gente pensa que não, mas estão. A Bahia tem pelo menos 3 cidades, 2 eu citei aqui, que estão entre as 100 maiores produtoras rurais do Brasil. E, portanto, estão com tratores, estão com máquinas agrícolas que são todas elas computadorizadas. Não é qualquer um que maneja uma máquina dessas. Então, isso começa de que maneira? Com esse dinamismo, fazendo com que a criança faça um link entre aquilo que a escola ensina e que ela consegue vivenciar na vida dela, no dia a dia, da casa dela e do entorno onde ela mora. O que mais, Cristiano? Aqui temos mais uma aqui. O fato, a professora Vânia Dantas, a outra pergunta foi de Genire Almeida, e essa é de Vânia Dantas. O fato de dormir poucas horas por noite interfere na qualidade de aprendizado? Olha, uma criança, um adolescente tem que dormir de 8 a 9 horas por noite. Se não tiver esta quantidade de sono, e se esse sono não for interrompido, interfere na aprendizagem e ele aprenderá melhor e mais. Agora, se ele fez o exercício e a família diz assim, ele fez o exercício, fez todos os deveres de casa, deixa na televisão até 2 da manhã, não há problema. Há problema sim, porque você aprende quando você dorme. Então é necessário que haja não só uma disciplina na escola, mas uma disciplina em casa. Então, quando voltar o presencial, meus caros professores, diretores, pessoas da Secretaria de Educação, há um trabalho enorme a fazer, que é justamente com os pais, para mostrar ao pai como é que o papel deles
dentro de casa é de suma importância para a criança aprender. Não é que o pai tenha que ter uma biblioteca sofisticada ou coisa parecida, não, mas que ele tenha uma certa ordem disciplinar. A hora da janta, olha, agora você vai dormir, tomou seu banho, jantou, vai dormir. Tudo bem. Até tal hora tem televisão. Depois dessa hora é para dormir, porque amanhã você tem que levantar para poder ir para a escola. E ele precisa dormir. E explique para a criança: você vai dormir porque é aí que você vai aprender. Senão você vai ter que estudar tudo na última hora para fazer a prova. Só falando isso aí no último, ele já vai correr para a cama. Nós já estamos o quê? 20 horas e... 20 horas e 18 minutos. Então, professor, 18 eu quero agradecer em nome da secretária, Tayane Santos, né, a sua presença aqui conosco, reafirmar mais uma vez quanto esse momento foi maravilhoso, um grande aprendizado nessa noite, e que a gente, se for breve, que a gente retorne, né, presencialmente, que a gente possa também já, de repente, tê-lo aqui conosco para uma palestra mais intimista, mais olho no olho, sem uma câmera nos atravessando o meio, né? Exatamente. Exatamente. Então, ok, muito obrigado. Recomendo-me, então, a toda a Secretaria de Educação, a todas aquelas coordenadoras que eu conheci hoje de manhã, ao prefeito, à secretária Tayane, e um grande abraço virtual e à distância hoje, e que em breve possa ser presencial, pessoal, a todos os colegas, professores, professoras, diretores e todos esses que carregam uma taça de vitoriosos em 2020, aí em Buerarema e cidades adjacentes. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite. Boa noite. É porque ele saiu. Eu queria. Ai, deixa. Cris, Oi. ele saiu já, não foi? Eu vou entrar em contato com ele agora. Foi perfeito. Peraí. Ele está entrando de novo? Não, o menino vai fechar ali. 164 reproduções. Pronto. Eu estava ao vivo, foi? Quase. Ah.